Boa noite. Estamos começando aqui. Eu sei que o Instagram está informando aos nossos queridos. Então, vou aguardar um pouquinho para o pessoal tá chegando. Que bom. Já temos aqui a Daniele conosco. Que bom receber vocês. Ótimo. Nós estamos numa data muito especial. Uma data que é extremamente importante, relevante, nós conversarmos a respeito, e essa live será esclarecedora para todos. Pode deixar que eu vou deixar a live aqui bem guardada, vou colocar no IGTV para que todos possam acompanhar. Muito obrigada, temos pessoas novas que estão chegando, novas da nossa rede, sejam muito bem-vindas. Vou aqui pedir para autorizar a professora Daniele Galvão, que já está chegando. Muito bom ver o pessoal do Cognitivo também chegando, o Elton, todo mundo. Só vou colocar aqui a internet para ver se vai funcionar. Oi, Ana, muito bom ter você aqui. Estamos só aguardando a professora Daniele entrar. Olá, tá me ouvindo bem, Dani? Eu tô, e você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, graças a Deus. Muito bom ter você aqui. Tem um pessoal chegando, é uma alegria muito grande receber. Olha, eu já quero te agradecer, porque eu sei que as nossas agendas estão uma loucura nesse tempo, né? Bastante demandas, mas você teve a oportunidade de aceitar com carinho esse convite, né? Com Foi certeza. realizado. Bom, já que o pessoal está chegando, nós não vamos perder tempo, né? Olha, já temos a Beth, a Elaine, já temos gente muito especial aqui, muito bom. O pessoal está chegando aos poucos e também lá do Instituto Cognitivo. O pessoal também está entrando para poder acompanhar essa live conosco, né? Bom, a gente não tem como, né? Primeiro, eu não tenho como deixar de chamá-la de Dani, mas é a professora Daniele Galvão, que está aqui conosco. A Dani, eu vou falar um pouquinho de mim e vou também apresentar uma linda história para vocês, né? Eu sou a Sônia, sou psicóloga clínica e tenho algumas formações, mas assim, hoje eu estou num trabalho importante, né, que é um doutorado em ciências, tecnologia e inclusão, estou investindo nessa área de pesquisas. Ah, muito legal, o Sérgio está aqui também, muito bom no Família em Foco. E nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, muito iluminada. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu estava na Simonsen dando aula num curso de pós-graduação em psicopedagogia e eu encontro essa mulher como aluna e a partir dali os nossos caminhos se encontraram e não desencontraram mais. Foi um encontro assim maravilhoso, foi um encontro único daquilo que só Deus realmente faz e dá para explicar, né? E aí eu estou recebendo aqui a Daniele Galvão. Hoje, a Daniele é a minha chefe, gente. Olha isso, de aluna virou chefe. E eu quero que a Daniele conte um pouquinho a respeito disso, né, Daniele? Um pouquinho da sua trajetória, de quem você é, para a gente poder entrar nessa temática tão importante. Temos aqui psicólogos, colegas aqui muito queridos também acompanhando essa live. Então, André Santana, que é um grande professor. Então, estamos aqui. Vamos lá, Dani, conta um pouquinho de quem você é. Oi, pessoal, boa noite. É mais do que um prazer estar aqui com a Sônia, a honra, né? Até brinquei na publicação falando que é a sensação do fã quando sobe no palco com o artista preferido, porque isso é uma verdade, né? Nós nos encontramos, eu, aluna, Sônia, minha mestra, sempre foi e continua sendo, independente de hoje ela falar que eu sou chefe dela, eu nem consigo me enxergar dessa forma, né? Apesar de na teoria ser assim, né? Mas na prática a gente não consegue entender muito essa relação, né, Sônia? Verdade. É,
E, enfim, nossos caminhos, né, realmente se cruzaram, nunca mais nos largamos aí. Estamos hoje trabalhando juntas, graças a Deus. Bom, eu sou bióloga, né? E já tenho 20 anos de formação nas ciências biológicas. E de lá para cá eu fiz algumas formações, assim, voltadas para biologia mesmo. E comecei a entrar no universo aí das dificuldades de aprendizagem. Nesse período eu morei em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo 7 anos e fui fazer a primeira pós voltada para aprendizagem, conheci a psicopedagogia depois, aí fui fazer a psicopedagogia lá na Simons, eu já tinha voltado de São Paulo, fiz neuropsicopedagogia, fiz uma formação internacional em neuropsicologia clínica. E hoje, depois também de muito Sônia falar, você tem que fazer psicologia, você tem que fazer psicologia, você tem que fazer psicologia, e outros colegas da área da psicologia também, né, ficaram me dando uma força para fazer. Então, eis que fui fazer psicologia, estou no 7º período, quase acabando a faculdade, daqui a pouquinho estou formada. E é isso. Só que toda a minha trajetória sempre foi voltada para as neurociências, desde a iniciação científica, que eu comecei a fazer iniciação científica lá na Universidade Federal do Rio, no laboratório de histologia. Eu trabalhava com a glândula pineal, com a orientação da doutora Maria Lenice Correia. E nunca mais parei de estudar neurociência. Enfim, estou até hoje. E é a minha praia, né? Então, tudo voltado para o estudo do cérebro humano, especificamente voltado para a aprendizagem, para a cognição humana, é a minha praia. É isso, basicamente, bem rapidinho. Isso. Dani, professora Daniele, Ah, amanhã, Maria. amanhã é um dia extremamente importante, dia de conscientização do autismo. Nós que nós estamos nessa área, sabemos que existirão várias lives. Lives, inclusive, de pessoas que têm consciência, experiência, conhecimento teórico, científico no contexto, e pessoas que não têm conhecimento científico, que estão percebendo e até se aproveitando de uma forma muito delicada essa temática atualmente, estão assim saindo como expoentes de discussões nessa área, mas não têm o conhecimento. E eu achei relevante, já que é um dia de conscientização, chamar alguém que realmente eu respeito pela sua prática e pelo seu conhecimento, por isso que eu te convidei. Então, eu gostaria que você começasse a explicar para as pessoas que estão aqui, muitas da área científica, outras não, o que é o autismo. Professora, fala um pouco sobre a questão tanto das causas, mas também das características do autismo, principalmente as mais recentes, né, que está sendo publicado. Tá. Primeira coisa, eu queria deixar muito claro o meu lugar de fala. O meu lugar de fala é como professora, é como estudiosa do autismo, das neurociências, mas, sobretudo, o meu lugar de fala como mãe, porque eu sou mãe de 2 autistas. E eu já era mãe de autista sem saber que ele era autista, porque eu tenho um filho de 24 anos, o qual o diagnóstico dele de autismo veio aos 23 anos de idade, ou seja, faz 1 ano, porque ele foi diagnosticado muitos anos atrás de forma errada como TDAH, por uma profissional em São Paulo. Nessa época eu morava lá. E o diagnóstico dele de autismo veio após um surto psicótico, porque ele tem também um quadro de psicose associado. E após passar pelo psiquiatra, psicólogo, e aí chegaram ao diagnóstico de base, que é transtorno do espectro do autismo, mais a comorbidade com o quadro de psicose. Tá super bem, graças a Deus. E eu tenho um pequeno, que esse a gente já sabia, que é um autista leve, né? Um quadro mais leve, né? É muito menos comprometido. Então, eu tenho, assim, eu me coloco nos 2 lugares de fala, como mãe e como profissional. Bom, Excelente. de acordo com o DSM-5, a gente sabe que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E esse transtorno do neurodesenvolvimento ele vai se caracterizar basicamente por dificuldades na interação social, na comunicação social e
na apresentação dos comportamentos repetitivos, dos comportamentos restritos que esse autista tem, que a pessoa com autismo tem. Né? Quando eu falo comportamento restrito, eu estou falando dos interesses restritos. Né? Eles têm um rol de interesses restritos. Quanto à causa, Sônia, o autismo, por ele ter um espectro muito amplo, as causas elas são variadas, não se tem ainda uma concordância, mas o que hoje é mais forte com relação à causa do autismo é a predisposição genética. Então, por exemplo, depois que começaram a surgir os casos dos meus filhos, eu fui começar a pesquisar na minha família. Encontrei um caso de um primo da minha mãe, mais distante nosso, com um quadro de autismo severo, né? E um outro caso de autismo leve, que seria o que na antiga classificação, mas ainda tem no CID-10 lá, o que a gente chamava de transtorno de Asperger ou Asperger, enfim. Né? Então, as causas são variadas mesmo, desde questões ambientais, questões do desenvolvimento intrauterino, né? Problemas de parto, certo? Uso de determinadas medicações durante a gestação, mas o mais forte hoje, né, a abordagem que mais explica seria a genética, a predisposição, a vulnerabilidade genética da pessoa. Eu vejo a relevância de estarmos aqui tratando de um quadro tão importante, que a incidência tem crescido, pelo menos para a sociedade também, né? Hoje a sociedade discute de uma forma mais apropriada a situação do autismo, mesmo sem conhecer plenamente, porque os casos estão aparecendo, seja na escola, no clube, na igreja, na família, no hall de amigos, mas o tempo inteiro a nossa ênfase como profissional é tratar a pessoa. Pois, em muitos momentos, a pessoa ela não é vista mais, ela não é contemplada. E sim, todas as questões do espectro são contempladas, como uma lente em que, por muitos momentos, significa um rótulo, né, Daniela? Um rótulo que impede eu enxergar esses indivíduos. Então, assim, eu gostaria que você pudesse falar um pouco, porque eu tenho aqui vários pais, vários profissionais que às vezes são da área da pedagogia, são da área da psicologia, mas têm dificuldades de entender o que é um transtorno do neurodesenvolvimento e como o cérebro desse sujeito acaba processando, né, a questão do autismo, como ele é revelado no cérebro desse sujeito, como a neurociência vem aí para contribuir. Tá. Na verdade, o que acontece? Primeiro mito que a gente vai derrubar aqui. A gente precisa entender que o autista, a pessoa com autismo, ela tem uma forma diferenciada de processar os diferentes estímulos do meio. Então, por exemplo, nós estamos a todo momento sendo bombardeados por diversos estímulos, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis, né? Então, a todo momento o nosso sensorial está em alerta, recebendo esses estímulos e processando esses estímulos. Acontece que o cérebro da pessoa com autismo, ela não consegue dar conta de processar tantos estímulos ao mesmo tempo, né? E isso gera na pessoa com autismo uma desorganização neurológica, entende? Então, muito do autismo está ligado a essa questão do processamento sensorial, né? Ele tem alterações morfológicas no cérebro? Tem alterações fisiológicas? Tem alterações dos níveis dos neurotransmissores? Tem sim. Não dá tempo da gente explanar todas essas alterações aqui, porque também são alterações um tanto quanto complexas. A live não se propõe a usar muitos termos técnicos, a utilizar de uma linguagem bem acessível para que todos compreendam. Mas a gente já sabe que o cérebro autista ele tem um volume maior, ele tem uma densidade maior, né? Ele não passa pela poda neuronal nos marcos do desenvolvimento como deveria passar, né? Então a gente acaba tendo conectividades muito falhas, rompimento de outras conectividades que seriam importantes num processo de poda neuronal, num cérebro neurotípico, por exemplo, né? E isso tudo
faz com que esse autista possa regredir, ele pode ter um desenvolvimento normal até um dado momento, né, que é o autismo regressivo, e ali por volta de entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, ele passa por uma regressão, ele pode até parar de falar, né, ele regride nesse desenvolvimento, mas a grande questão do autismo é mesmo essa alteração sensorial que precisa ser trabalhada, né, que precisa ser, porque muito do comportamento dele é por conta disso. Ou seja, os comportamentos do autista, que a gente chama de comportamento disfuncional, por exemplo, são Uhum. comportamentos que têm a função de tentar se autorregular dentro desse universo de estímulos, né, e que ele não está conseguindo dar conta. Entende? Então, esse cérebro ele fica extremamente sobrecarregado com uma série de informações que chegam a todo momento e ele não consegue dar conta de processar todas elas. Eu tenho algumas situações assim que ilustram e aí deixam mais claro para as pessoas que estão nos assistindo, né? Professores, temos aqui a professora Manuel, a Marta, a André, tanta gente querida, Ciene, falando sobre isso. Por exemplo, eu tive a oportunidade de, acho que uns 2 finais de semana atrás, de estar desenvolvendo uma oficina para professores numa determinada igreja aqui do nosso Rio de Janeiro. E nós tivemos a oportunidade de ter a vivência prática, de trocar de papel e de perceber o quanto para uma pessoa um número constante, enorme, frequente e direto de estímulos pode prejudicar o processamento de todos nós e que o nosso comportamento poderá ficar disfuncional a partir de um número excessivo de estímulos. Agora, imagina numa pessoa que já na sua própria condição de humana apresenta um processamento diferenciado. Acho que um pouco disso que a gente precisa falar, né, Dani? Assim, quando a gente entra na escola e a gente deseja, por exemplo, que um aluno com autismo esteja ali totalmente pronto para o recebimento daquilo que está sendo proposto. Quer dizer, o que se quer? Como é que será que esse professor está entendendo, está conhecendo como esse indivíduo processa as suas situações, né? Como é que a gente fala de uma sociedade, de um mundo que o tempo inteiro está bombardeando uma pessoa com estímulos, né? E hoje a gente ainda tem a questão da tecnologia que favorece ainda mais todas essas situações. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho assim de como é que é para a pessoa com autismo lidar com esse mundo, porque aí são as questões emocionais, são as questões psíquicas, na relação, quais são os desafios para esse sujeito, né? Na verdade, é um sofrimento muito grande, né? Porque a gente vive numa sociedade que não leva em consideração as diferenças. Então, existe um padrão, a sociedade ela se movimenta dentro desse padrão e quem está fora desse padrão já estabelecido, né, não consegue se adequar, não consegue se adaptar, certo? Com relação à escola, a escola ela está ainda. Eu acredito, eu vejo um movimento, como eu lido com professores hoje, né, por conta da Uhum, pós-graduação, lá no Instituto, o nosso maior público são professores. Temos outros uhum, profissionais também, como psicólogos, fono, TO, mas a grande maioria são professores que buscam especialização. Eu já consigo enxergar, Sônia, um movimento de mudança, mas ainda muito pouco, muito pequeno. Eu vejo alguns profissionais que tentam lutar contra um sistema para conseguir fazer um trabalho diferenciado. Então, assim, o trabalho que a gente tem que fazer, na verdade, é com o gestor dessas escolas. Os gestores impõem muitos obstáculos para trabalhar com a inclusão, para uhum, adaptar esse currículo, né? E quando eu falo adaptar currículo, né, não estou falando só de conteúdo, não. Adaptação curricular é adaptação desde a infraestrutura que você oferece para aquele sujeito até como aquele conteúdo vai ser trabalhado com ele, uhum, certo? Então, assim, a gente esbarra em algumas dificuldades do tipo, alguns autistas não gostam de escrever, até pela dificuldade motora que eles apresentam, mas adoram digitar. Então, qual o problema de utilizar, fazer uma avaliação digitada? Por que tem que forçar escrever se ele ainda não está nesse momento, ele não atingiu maturação suficiente
né? E aquilo acaba sendo um peso, acaba sendo uma tortura. Eu vivo isso aqui, o meu de 10 anos até hoje, ele não gosta de escrever. Agora, é Sim. um menino que lê perfeitamente, né? É um leitor fluente, né? Enfim, mas não gosta de escrever. Agora, bota ele Sim. para produzir um texto digitado. Ele vai fazer um texto lindo para você, entende? Uhum. Então, assim, são alguns detalhes que as pessoas ainda estão presas a algumas metodologias arcaicas, entende? Alguns recursos que a gente não precisa forçar o sujeito a fazer. Uma outra coisa também que eu verifico é que Pois as não. pessoas ficam muito preocupadas com o diagnóstico. O diagnóstico ele é importante, ele norteia tratamento, é claro que ele norteia. Ele conduz para benefícios. Sim, então hoje, numa escola pública, por exemplo, a criança só tem direito a uma sala de recursos se ela apresenta um laudo, né? Só tem direito, por exemplo, em casos mais graves, em famílias que não têm uma condição financeira para arcar com os custos de um tratamento. Então, a gente sabe que tem o benefício que eles recebem do LOAS, tem que ter um Uhum. laudo. Então, o laudo ele é importante, mas ele não pode ser o foco, Isso. sabe? Eu acho que as pessoas perdem muito tempo, como você disse, né? Não importa qual é o transtorno, mas como que essa pessoa funciona dentro do transtorno que ela tem, entende? Então, para cada um é de uma forma. O que eu verifico hoje é que as pessoas querem uma receitinha de bolo para trabalhar com todos os autistas. E o espectro é Uhum. amplo. Você vai encontrar dentro do Exatamente. espectro leve pessoas totalmente diferentes. Dentro do Uhum. espectro mais moderado, pessoas totalmente diferentes e no severo também. Também. Entende? Então, o processo de investigação, ele não pode ser pautado na dificuldade. Porque, vamos lá, a família chega ao seu consultório, você é psicóloga, eu até então sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, serei psicóloga, tem muitos colegas aqui que são Sim. psicólogos, fono, enfim, né, psicopedagogos. A família chega ao seu consultório, a derrota já está com ele, gente. A gente já sabe da parte ruim. A gente quer ouvir coisa boa. Uhum. Entende? O que a Exato. gente quer é que o profissional diga assim: ó, oh, tudo bem, ele é autista, mas o que ele tem de bom aí, né? É muita coisa. Então a gente pode, olha, desenvolver isso. Os relatórios são totalmente pautados em derrota. O fulano tem dificuldade nisso, tem aptidão naquilo, é só aquilo que ele não sabe fazer, mas ninguém Uhum. procura investigar o que o sujeito é capaz de fazer. Exatamente. Entende? E nós temos um cérebro que, ainda que seja um cérebro da pessoa autista, com inúmeras possibilidades. E outra coisa, o estímulo, ele é primordial desde os primeiros Exatamente. anos de desenvolvimento, porque, Uhum. independente da condição, a gente faz neuroplasticidade. E através Exatamente. da neuroplasticidade, a gente desenvolve habilidades e constrói as competências. O que a Daniela está colocando, acho que é extremamente relevante, aí a gente volta para o início de pensar bem essa questão do cérebro. Até, Dani, existe uma pergunta aqui da Paty sobre a questão do... Então, o autismo pode ser diagnosticado por um exame de ressonância? Existe uma outra pergunta, isso, existe uma outra pergunta aqui, por exemplo, sobre a questão da alimentação também. Daqui a pouquinho a gente vai falando sobre isso, as pessoas estão participando aqui ativamente aqui do chat, e eu estou Legal. acompanhando. Mas, assim, Podem eu gostaria, perguntar. isso, eu gostaria muito que você falasse sobre a questão do diagnóstico, logo nos 3 primeiros anos de vida, de como é que é esse processo e a importância da questão das janelas de oportunidades, né, tão bem faladas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente para os pais que são profissionais, como você, que também estão aqui. Né? Um beijo, Luciana. Viviane também. Pode falar. Tá, então vamos organizar aí Isso, as respostas. isso. Gente, quando a criança, desde que a criança está no ventre da mãe, tá? Ela pode ser estimulada. Todo o sistema sensorial dessa criança, ele vai se desenvolvendo. Tanto que a gente tem estudos que comprovam que a criança reconhece a música que a mãe ouvia quando estava grávida. A criança chuta e reage quando ouve o som do pai, quando chega do trabalho. Né? Nós temos inúmeras pesquisas que comprovam essa questão, certo? Quando essa Uhum. criança nasce, ela começa a ter contato com o mundo aqui fora, ela começa a interagir com o meio, ela vai construindo, aumentando esse repertório sensorial, certo? Uhum. E nesse período da primeira infância, é o período onde a gente faz maior produção de neurônios, onde a gente faz
maior neuroplasticidade. É o que a gente chama de janela das oportunidades. Então, imagina uma janela escancarada com o sol entrando e clareando toda uma sala, certo? Nesse período, essa janela está totalmente aberta e o sol está pegando na sala inteira. Não é que depois ela não possa aprender, ela vai aprender. A questão é que a janela já está mais entreaberta, sabe? Então, o sol não vai pegar na sala inteira, entende? Ele vai começar a pegar por partes, assim, fazendo uma relação bem didática para vocês entenderem, tá? Então, é importante, quando até tem um neurologista bem famoso, né? A gente pode falar o nome dele, não tem problema nenhum, que é o Clay Bridges, que hoje é um dos neurologistas de referência no diagnóstico e tratamento de autismo. Ele mesmo fala que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor é o tratamento, o desenvolvimento e os prejuízos para a vida desse sujeito. Porque a gente tem que entender... São minimizados, né? Os prejuízos serão minimizados. Uhum. Porque, assim, Soninha, tem muito romantismo também acerca do autismo. A gente tem que tirar um pouco desse romantismo, né? Aquela coisa do orgulho autista, né? Eu sou mãe de autista com orgulho. Gente, não. Não sou mãe de autista com orgulho. Eu sou mãe, por exemplo, do Gabriel e do Davi com orgulho, porque eles superaram as suas dificuldades, né? O Gabriel, que tem um quadro um pouco mais comprometido, ele vem superando, hoje ele está totalmente estável, funcional, trabalhando, né? Mora comigo, mas tem a vida dele, trabalha. Importantíssimo, né? Importante que isso mudar esse depoimento. Ele encontrou algo que ele gosta de fazer e ele tá sendo um sujeito funcional. Então eu tenho orgulho do Gabriel e do Davi, eu não tenho orgulho do autismo. A gente tem que parar com esse romantismo, porque é muito fácil a gente falar, por exemplo, eu tenho orgulho de ser mãe de autista, mas aí eu olho para o Davi e vejo uma criança com autismo leve, com uma inteligência privilegiada, que eu sei que não vai ter, tirando as dificuldades comportamentais e intelectuais, ele não vai ter nenhuma, ele vai ser o gêniozinho da classe. Mas aí eu olho para o meu mais velho, que não tem esse quadro, apesar dele ser muito inteligente, mas ele é mais comprometido na parte comportamental, da interação social, e eu falo assim, como é que eu posso ter orgulho do autismo em si? Não, eu tenho que ter orgulho dele por cada superação, né, pela caminhada dele, por ele estar lutando contra a maré, entende? Então, é isso que a gente tem que ter orgulho. E aí, Dani, eu acho que são componentes psicológicos importantes que você trata e que são ambivalentes, porque você fala aqui da dor da família, em muitos momentos da dor da pessoa na condição do autismo, porque quando ele começa a entrar para a adolescência, ele começa a entrar para a questão adulta, quando ele vê os padrões de normatização da sociedade, existe uma dor e uma angústia que está ali vivendo, mas também nós temos as nossas. Porque a gente usa óculos, os outros não usam, porque nós somos mais isso ou menos aquilo, também nós temos as nossas angústias. E, por um outro lado, a questão do orgulho. E no sentido de orgulho, que é um sentimento que não é para corroer, é um sentimento de reconhecer, de enaltecer, mas o tempo inteiro, enaltecer não um adjetivo, enaltecer não é uma condição, enaltecer a pessoa. Tudo que esta pessoa vai lutar em prol do seu desenvolvimento, bem-estar. Porque a gente pode ter uma pessoa na condição do autismo, uma pessoa com autismo de um nível de necessidade de apoio substancial, onde é muito delicado para essa família. Ver um autista que, de alguma forma, não está oralizando, uma pessoa que tem aí na sua comorbidade uma questão de TDAH evidente. Então, assim, o tempo inteiro nós precisamos lidar com as pessoas e a superação. Hoje em dia está se discutindo muito a questão de usar o termo superação ou não. Eu digo assim, o subir cada degrau, o alcance a cada nova conquista, principalmente aproveitando todas as janelas de oportunidades. E aí, Dani, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão assim, do diagnóstico precoce, porque existem crianças que, em alguns momentos, assim, a família chega e apresenta dados significativos de alterações no comportamento, e durante até a idade inicial, 5, 6 anos, elas deixam de ter algumas condutas,
comportamentais. E a família diz assim, meu filho foi curado do autismo. Meu filho hoje relaxa, o meu filho hoje fala com as pessoas, meu filho interage. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de cura e a relação com o funcionamento do cérebro e as condições da neurodesenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Poderia falar um pouquinho dessas relações? Posso. Na verdade, não existe cura. Quem nasce autista vai ser autista para o resto da vida. O que vai acontecendo é que, à medida em que esse sujeito vai sendo estimulado e desenvolvido, né, ele já não vai. Esses sintomas, esse quadro, ele vai sendo amenizado, certo? Então, por exemplo, o autista que é muito comprometido na parte sensorial e passa precocemente por um tratamento com a terapeuta ocupacional, por exemplo, e faz uma terapia de reintegração sensorial, ele vai minimizar muito disso. Então, quando ele chegar na adolescência, ele está mais integrado nesse mundo de estímulos e não vai sofrer tanto. Ele vai, né? Isso é neuroplasticidade, é estimular essa neuroplasticidade. Fala um Certo? pouquinho para as pessoas o que é a neuroplasticidade aqui, Dani, até para a gente poder falar de um conceito que todos possam compreender minimamente. Tá bom. Bom, a neuroplasticidade é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos o tempo todo e construir novos neurônios, construir novas conexões, né? Ampliar essa rede neuronal. Então, para vocês entenderem melhor, quando a gente nasce, a gente já nasce ali com alguns neurônios, a gente começa a se relacionar com o mundo, uma aprendizagem mais efetiva, e aí vão sendo construídas novas redes neurais, certo? Essas redes neurais, elas tendem a se especializar com a repetição da experiência, outras são criadas a partir do momento que a gente é inserido, né, é exposto a um estímulo novo, e aí nós vamos criando os nossos repertórios ali comportamentais, a gente vai criando os nossos repertórios sensoriais. Então, na verdade, quando eu falo de neuroplasticidade, eu estou falando do quê? De nascimento de novos neurônios, certo? E neurônios que estão estabelecendo conexão, ou seja, é aprendizagem. Neuroplasticidade é aprendizagem, certo? Por exemplo, a neuroplasticidade também ela acontece em alguns quadros de lesões, alguns quadros de lesões neurológicas, né? Ou traumas, onde as pessoas, por exemplo, perderam um membro e perderam na condição da própria deficiência, né? Isso, que conduzia ali um estímulo para um determinado membro funcionar. Né? O cérebro, através da neuroplasticidade, ela não tem mais aquela via principal de estímulo, mas ela... Toda vez que o nosso cérebro recebe um estímulo, ele se sente na obrigação de dar uma resposta. E nessa obrigação de dar uma resposta, se ele não tem a rota principal, ele começa a construir rotas alternativas, né, para poder devolver essa resposta. Então, essa construção, essa renovação é a neuroplasticidade. Então, a criança ela está em até 6 anos de idade, né? A primeira infância, então, ela está a pleno vapor ali, construindo neurônios, estabelecendo as suas bases de aprendizagem. Né? E para isso ela depende da neuroplasticidade. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico do autismo, basicamente, ele precisa ser feito. Ele é multidisciplinar, tá? Lembrando, ele é multidisciplinar. Então, por exemplo, eu não posso ter apenas um diagnóstico do médico. Tipo assim, o médico diagnosticou. Então, ele não é... Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Eu só queria mandar um beijaço enorme, porque minha filha Sofia também está aqui participando, igual legal. Também está aqui aprendendo. Isso, nós temos uma Sofia. Beijo, Sofia. Me fala um pouco, Dani, sobre essa questão do diagnóstico, que não pode ser fechado apenas por um único profissional, principalmente dar todo esse poder ao médico. Não, nem o médico que realmente trabalha com autismo vai fazer isso, tá? Que o médico que trabalha com autismo, ele entende a importância de se avaliar diversas áreas ali desse sujeito, né? Para ele colher essas informações e dar o parecer dele, certo? Mas eu poderia dizer que os profissionais de ponta ali, de frente, tá? Que não podem faltar em assim, momento nenhum nesse diagnóstico, tá? O certo seria mesmo o psiquiatra, mas nem todos os psiquiatras dominam tanto. Então, tem muitos neurologistas muito bons, né? Que são muito capacitados e se apropriaram do conhecimento
e trabalhando junto ao diagnóstico de autismo, tá? Então, vamos botar ali psiquiatra, neurologista, um dos dois. Uhum. Lembrando que o autismo, ele é um transtorno comportamental. Então, o Isso. psicólogo não pode faltar. Não Isso. pode faltar, tá? Então, psiquiatra, neurologista, psicólogo, terapeuta ocupacional, porque as questões sensoriais precisam ser trabalhadas com o terapeuta ocupacional. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muito profissional de outra área, né, que está se aventurando a fazer trabalho sensorial. Uma coisa é a gente fazer estímulo sensorial, que eu faço como mãe até na minha casa, se eu tiver um bebê, que qualquer um vai Exatamente. fazer. O professor faz na escola, na educação infantil, quando ele oportuniza massinha, texturas diversas, estímulo visual, musiquinha, tá? Então, uma coisa é o estímulo, outra coisa é terapia de integração sensorial. Isso precisa ser feito com o terapeuta ocupacional. Ponto. Uhum. Se o autista tiver questões de fala, lembrando que a partir do DSM-5, tá? Ausência de fala não é mais critério diagnóstico. Era, não é mais. Por quê? Porque agora a gente entende que até quem estava no espectro leve é tudo TEA, né? Então, por exemplo, o Asperger ou Asperger, Isso. que desenvolve linguagem, até uma linguagem muito culta, muito acima para a idade dele, é autista também, certo? Uhum. Então, como agrupou tudo, isso saiu. Síndrome de Rett, né, Dani? Síndrome de Também hoje está Rett dentro também, da questão. né? Outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, Isso. cai a questão de não falar. Não é mais critério diagnóstico, embora a gente saiba que muitos autistas não desenvolvem a fala ou Isso. regridem e perdem, né, temporariamente ali a questão da fala. Então, a fono entra aí, certo? Para avaliação dessa linguagem, o trabalho, estimulação para desenvolver, né, a linguagem. A gente tem também como profissional de apoio ali o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, a pedagoga nas questões relativas à aprendizagem desse sujeito, Uhum. certo? Só que intervenção de autismo é uma rede, é família, equipe multidisciplinar, é escola. É como se fosse uma estrutura de um prédio com diversas colunas. Se uma coluna estiver comprometida, o resto não anda. Sabe? Uhum. Então, por exemplo, se a equipe multidisciplinar ali de terapeutas está muito bem alinhada, está trabalhando em conjunto, mas de repente a escola não está favorecendo, esse trabalho não vai andar, porque a gente depende da escola também. A gente depende da escola, a gente depende do professor, a gente depende dessa família. Uhum. Então, é uma rede de dependências, sabe? Não existe Sim. profissional de maior relevância ou menor. Todos são importantes nesse processo de desenvolvimento da pessoa com autismo. Olha, algumas situações aqui no chat estão muito interessantes, mas é porque a gente acaba batendo papo e assim a gente tem uma sede muito grande de passar algumas informações, né? Mas aqui já estão falando um pouquinho, Dani, para você falar um pouco da situação da alimentação, da importância do MChat no diagnóstico e dos terapeutas, mas eu queria aprofundar que nós temos aqui depoimentos muito lindos, por exemplo, da Jaqueline pedindo para eu mandar um beijão para a Natália, né? A Natália Ohana, que é uma pessoa na condição da síndrome de Down, que também participa ativamente aqui. E aí eu gostaria até de falar sobre essas questões, quando você colocou a relevância das diferentes organizações, dos diferentes grupos, na verdade, dos diferentes sistemas, seja a família, seja o próprio indivíduo, seja a escola, o clube, a igreja. Existe um modelo chamado modelo multifuncional humano, né, que é preconizado pela Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, onde nós sabemos que várias pessoas com autismo também apresentam deficiência intelectual, elas falam dessa questão da pirâmide, dessa pirâmide, né, desse triângulo, onde tem todos esses sistemas que compõem a rede de apoio necessária, dos comportamentos e condutas adaptativas, e na base fala do novo paradigma que a gente tem discutido na questão do autismo, na questão da deficiência intelectual, na verdade, na questão humana, que são as funcionalidades e a necessidade dos apoios e dos suportes. O quão nós entramos
para abordar diretamente as questões de suportes. A Jaqueline, você está me ouvindo, Dani? Está me ouvindo? Você está aqui? Ah, então tá ótimo, deu uma travadinha, mas fica ótimo. Ela estava falando aqui, olha só o depoimento, em Espera Feliz, olha só, Espera Feliz é uma cidade, há um número considerável de pessoas com autismo. E aqui ela lembra que a economia, a cafeicultura, tudo aqui, eles estão atribuindo a questão do veneno usado nas lavouras. Eu fui dar um depoimento, na verdade, fui dar um treinamento, também numa outra cidade, aqui no Rio de Janeiro, nós temos até uma pessoa representante aqui, que falou sobre a questão mesmo, né, do veneno utilizado, que é lançado nos rios das fábricas. Existe uma hipótese que tem influenciado diretamente no número de crianças que estão nascendo com deficiências, com transtornos diversos, autismo e outras situações naquela cidade. Então, quando a gente fala da questão do autismo, a gente está falando de um tema importantíssimo de saúde pública e que precisa ser discutido de uma forma coerente, mas de uma forma muito atenta pelo número de famílias que estão sendo atendidas e influenciadas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre as diferentes metodologias, seja na questão do diagnóstico, seja na questão do tratamento. Nós aqui não estamos querendo preconizar nenhum tipo de metodologia ou tratamento àqueles que estão nos seguindo. Nós estamos aqui para apresentar o que há, de alguma forma, no mundo, né, sendo trabalhado, e o que você, até no próprio Instituto Cognitivo, né, o que você tem trabalhado lá. Tá. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre essa questão aí da cidade, né, dos venenos que estão sendo inseridos, colocados. Gente, tem muita coisa que se atribui a casos de autismo que estão surgindo, tipo veneno, vacina também, né? Tem algumas linhas de pesquisa que apontam que vacina seja responsável por um número mais elevado de autismo. Mas isso são coisas que a gente não tem uma fundamentação ainda científica que a gente possa dizer assim, ó, é isso ou não é. Né? Então, são estudos, são pesquisas que estão sendo feitas. Hipóteses, né? São hipóteses, não nada comprovado ainda, tá? Uma coisa que eu posso dizer para vocês seguramente é que a gente também está tendo um aumento muito grande no número de autistas por uma questão muito óbvia. Antes, a gente não tinha critérios diagnósticos muito bem estabelecidos, então o diagnóstico de autismo era muito difícil. Hoje, após as revisões dos manuais e esses critérios diagnósticos muito mais bem estabelecidos, nós temos parâmetros para diagnóstico, entendeu? Então, isso facilitou bastante, tá? O que importa também é ter um profissional capacitado. Não é todo médico que vai saber diagnosticar autismo, não é todo psicólogo que vai saber, não é todo fonoaudiólogo que vai dominar. Tem que se tomar muito cuidado para aquelas avaliações de 10 minutos, né, Dani? Isso, 10, 15 minutos. exatamente. Exatamente. O próprio DSM-5, ele orienta o tempo em que precisa se fazer observação clínica, né? Então, não só para o autismo, mas TDAH, seja qual for, né? Tomar cuidado com o corte diagnóstico, com a linha de corte diagnóstico, porque existem, por exemplo, casos de autismo, inclusive eu vou repetir algo aqui que eu ouvi, né, o próprio Dr. Clay Brit falando, então vou dar os devidos créditos e fazer a referência a quem passou essa informação, né? Eu ouvi o Dr. Clay falando, eu acompanho ele numa live, que lá fora já existem estudos, tá, que já estão pensando em inserir o TDAH dentro do espectro do autismo. Por quê? Porque pela incidência das alterações das pessoas dentro do espectro. Pelas alterações morfofuncionais, neurológicas, que são muito iguais, certo? Características comportamentais também muito parecidas. Então, já se pensa nisso. Do TDAH não ser, por exemplo, um quadro separado do espectro, mas estar dentro do espectro.
É importante que a gente está aqui pontuando, né, Dani, até para esclarecer. A gente não está dizendo que toda pessoa com TDAH faz parte do quadro do espectro do autismo. Isso está sendo discutido, porque dentro do quadro do autismo, praticamente 80% dessa população apresenta TDAH. Então, estão existindo investigações sérias, vendo também toda essa diferenciação morfológica, né, que se coincide. Exatamente. Exatamente. Como, por exemplo, no DSM-4 a gente não tinha o TDAH como um quadro comórbido de autismo. Já no DSM-5 a gente já tem. Quando sair o DSM-6 daqui a uns anos que se faça a revisão do manual estatístico, talvez isso já mude. Exatamente. E as coisas vão mudando à medida que a pesquisa avança, à medida que a ciência vai concluindo outras coisas, tá? Com relação aos métodos, né, os métodos terapêuticos, nós temos diversos, né? Os mais conhecidos é a terapia ABA, o Sunrise, né, também é bem conhecido. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Não há terapia A, B ou C que seja melhor. Existe aquilo que é melhor para aquele sujeito. Então, eu já tive pacientes na clínica psicopedagógica, por exemplo, que faziam paralelamente terapia ABA. Outros que tentaram ABA não se adaptaram, mas se deram muito bem com outras terapias, tá? Então, toma cuidado também com esse negócio da mãe do coleguinha do filho falar que foi para terapia tal e foi maravilhoso, entendeu? Para ele pode não ser. É preciso experimentar. E onde esse sujeito melhor se desenvolver é a terapia certa para ele. E mais uma situação, né, Dani? Em alguns momentos, os números mostram assim, existe um maior número de pesquisas voltadas para esse trabalho, essa metodologia de tratamento. Isso. Óbvio. Então, assim, se existe um número maior de pesquisas, as pessoas tendem a dizer assim, não, então essa é a mais eficaz. Mas, em alguns momentos, outras correntes também são extremamente eficazes, só que o número de pesquisas científicas ainda é baixo, e aí existem N motivos a respeito disso. É lógico que nós, que somos pesquisadores, precisamos apresentar os nossos resultados para a sociedade. Isso fará com que a sociedade veja a múltipla possibilidade que há em diferentes tratamentos. Porém, as pesquisas realmente têm algumas tendências. Mas eu acho que o que você está falando, acho não, eu percebo que o que você está falando é muito relevante. Cada um é um. E é importante que você conheça, principalmente você que é familiar, conheça o seu filho e acompanhe o procedimento que está sendo feito por aquela equipe. Conheça que essa equipe tenha todo um know-how e um conhecimento científico para desenvolver aquela ação. Senão, você, por favor, procure um outro espaço para que seu filho possa continuar se desenvolvendo, né, Dani? Exatamente. É isso mesmo, Sônia. Não existe uma coisa que seja específica para alguém. Não tem receita de bolo, de novo, né? Não tem receita de bolo, tá? A gente tem que entender que cada pessoa funciona à sua maneira. O bom profissional, mas o que eu preciso saber para ser um bom profissional, para fazer um trabalho efetivo e assertivo com o autista? Estude o comportamento daquele sujeito. Estude o funcionamento dos autistas. Estude o funcionamento daquela pessoa com autismo. Faça o levantamento das necessidades que ele tem e parta das possibilidades. Parta daquilo que ele tem de melhor. Porque a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a autoestima do sujeito. Entendeu? E dessa família. Do sujeito e da família. A família precisa acreditar naquele sujeito, porque muitas vezes a família chega desacreditada, achando que aquela pessoa não vai conseguir se desenvolver, que ela vai ser dependente daquela família. Aí já começa a rolar na cabeça da mãe, o que vai ser de... Eu já ouvi muito isso, o que vai ser dele quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dele? Não, vamos construir autonomia. Vamos construir autonomia. Esse dado que a Dani está apresentando, ele é muito relevante, porque tem sido uma das grandes angústias, principalmente em tempo de pandemia. Pois o tempo de pandemia ele tem explodido dentro de nós as incertezas
E a ansiedade em relação a um futuro que nós não conseguimos mais prever com tantas características, tantas situações particulares como a gente acreditava que previa. Então, as famílias, elas estão sofrendo. Porque elas agora praticamente são mediadoras de aprendizagem sistemática desses sujeitos dentro de casa. 2, o que vai acontecer se o Covid, vamos ser claros, né? Se o Covid me atingir e se eu morro amanhã, o que vai acontecer com o meu filho? Então, quando a gente trabalha e enfatiza todas as nossas ações voltadas para as funcionalidades, que são os aspectos positivos desse sujeito, na relação com o ambiente. Quando o DSM-5 vem falar que você pode, de alguma forma, avaliar e categorizar os indivíduos com diferentes níveis de suporte, níveis de apoio. Então, existe um nível de apoio que ele precisa, uma necessidade de suporte, existe uma necessidade de suporte substancial e outra que é muito substancial. É dessa maneira, nível 1, nível 2, nível 3, que a ciência hoje tem apresentado as características do autismo. Então, é perceber que você está lidando com dores, incertezas, mas existe uma certeza, que é o teu olhar em relação à pessoa. É perceber quais são as funcionalidades desse sujeito. Então, se ele está num clube, quais são as áreas dele de interesse? Aquilo que ele pode explorar. Se ele está na escola, idem. Se ele está manipulando ou manuseando um tipo de material, quais são os materiais que ele mais aprecia, quais são os materiais que ele menos aprecia, e a partir desse elemento que ele oferece, ampliar, apresentar o mundo de uma forma maior. E aí eu gostaria, Dani, que você pudesse, daqui a pouco a gente vai estar finalizando já essa live, né? Foi mais ou menos uma horinha que a gente colocou, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa visão, essa situação da adolescência, da fase adulta, possibilidades desse sujeito. Porque existem famílias que dizem assim, meu filho vai ser eternamente criança. Ainda tem esse contexto. Como é que você pode apresentar, até mesmo pelas questões biológicas, de mudanças desse sujeito? Porque ainda, eu sou de uma igreja que ainda falam disso. Não, ele é uma criança com autismo de 10 anos, mas ele fica tão bem na classe de 3 e 4 anos, não tem como deixar ele lá, quer dizer, se você explorasse um pouquinho sobre a questão da maturidade, o desenvolvimento também disso. Pois é, isso é uma questão muito séria, né? Primeiro porque, vamos lá, a adolescência é uma fase onde eles começam a buscar um grupo de pertencimento, né? Eles precisam se sentir pertencentes, certo? Então, outro mito que a gente vai derrubar. O autista, ele não se coloca em isolamento exatamente porque ele gosta desse isolamento. Existem momentos que ele gosta sim. Isso. Tá? Em momentos que ele precisa se reorganizar, ele gosta sim. Mas não a todo momento. A maior dificuldade dele é porque, como ele tem dificuldade na comunicação social, ele não consegue ter iniciativa para começar um vínculo, né, para estabelecer uma conversa com um outro. Ele sempre fica esperando a iniciativa do outro. E como ele acaba sendo encarado como esquisitão, né? Esse cara é esquisito, não vamos chegar perto dele, não. Então, as pessoas acabam deixando o autista de lado. E ele acaba ficando sozinho mesmo. Na adolescência, isso acaba ficando muito sério, gente. Principalmente, quanto mais leve for o quadro, pior. Sabe por quê? Porque mais consciência do que está acontecendo ao redor deles eles têm. Então, e o nível de sofrimento cresce, né, Dani? O e o nível de sofrimento dor cresce. Isso. Então, a gente tem um aumento muito grande nos quadros de depressão na adolescência em autistas, tá? Suicídio de autistas, justamente por não conseguirem se sentir pertencentes, né? Não conseguirem se sentir abraçados. E aí a família, por conta de querer proteger demais e não construir esse sujeito para que ele tenha uma autonomia, acaba sempre deixando ele próximo à criança, não querendo que ele vá, por exemplo, para o ensino fundamental 2, porque já tem adolescentes, fica mantendo aquele sujeito anos, e tem escola que compactua com isso, tá? Exatamente. Recentemente, eu atendi uma mãe de uma ex-paciente minha que veio me procurar para uma orientação, justamente falando sobre isso. O que eu achava? A menina já tem 14 anos, o pai não aceita
que coloque ela no ensino fundamental 2 e ela tá ali, né? No quinto ano, vida toda, né? No quinto ano, vida toda, uma adolescente no quinto ano, vida toda, porque a mãe não concorda, mas o pai discorda, a escola concorda com o pai, acha que ela tem que ficar ali, porque a escola também não sabe dar conta disso, não sabe como lidar com essa adolescente autista no ensino fundamental 2. Então fica muito complicado, porque a aprendizagem ela é relacional. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Eu aprendo contigo, você aprende comigo e por aí vai. A Certo? vida, o sujeito, ele é essencialmente Isso. relacional. Relacional. E até a construção da nossa maturidade vem através da relação com o outro. A gente troca experiência. Quantos de nós não passamos por situações que nós já ouvimos alguém falar que passou por algo parecido, né? E fala assim, poxa, fulano agiu dessa forma. Quem sabe se eu agir, né? Serve como base para uma tomada de decisão, podemos dizer assim. E que Então, desenvolve a própria inteligência desse sujeito, né? Para isso, tomar exatamente. decisões, situações ligadas à questão do desenvolvimento da própria. Então, é importante que eles convivam com pessoas da idade deles, até para que eles construam mais maturidade, certo? Exatamente. Mas, infelizmente, o maior impasse vem da família, de querer super proteger, né? Com aquela história de que a gente sabe que eles têm realmente uma ausência de malícia, né? Mas isso precisa ser construído. Então, uma família que está ali orientando, que tem um vínculo, né, positivo com esse autista, que tem uma família que tem um espaço de escuta aberto, ele vai trazer essas demandas, porque fizeram isso. E aí essa família vai orientar. O que ela não souber dar conta, ela leva para o psicólogo, né, para o terapeuta, e ele vai orientar como conduzir. Agora, tirar ele disso para proteger não é positivo. Bom, Dani, eu sei que nós ficaríamos aqui a noite inteira conversando sobre a questão do autismo, principalmente, não porque a gente apenas aprecia o tema, não porque a gente estuda o tema, mas porque a gente tem um compromisso social muito forte. E eu sei quem você é, eu sei do teu compromisso, da tua empatia em relação a essas famílias e essas pessoas. Então, a gente ficaria aqui a noite toda. Mas não temos como, né? Nós temos 1 hora de trabalho aqui. Então, nós já estamos chegando nas linhas gerais e finais do nosso trabalho. Quero dar um abraço aqui para todo mundo que esteve aqui. O Felipe Torinho também está aqui, o Éder, a Michele, o William Posso May. falar uma coisa rapidinho antes da gente acabar? Pode. E a Rosane. Pois Felipe não. Tourinho, queria falar, Felipe, um beijo para você. O Felipe é autista, é meu colega de turma na faculdade de psicologia, já está no 6º período de psicologia. Que bom, Felipe. Seja muito bem-vindo aqui. Olha, quem sabe uma próxima live, o Felipe vai estar aqui dando seu depoimento. Eu tenho, não é o meu maior público, né, de atendimento como psicóloga, e sim já como professora de educação especial lá na FAETEC. A gente vê a importância da capacitação profissional para essas pessoas, a importância de aprender com o outro para o desenvolvimento da autonomia. Mas, Dani, eu queria te dar a oportunidade de dar as últimas palavras aqui dessa live. A gente não falou sobre a questão da alimentação. O Dil está falando aqui rapidinho, se a gente pudesse dar. Isso, Olha obrigada, Dil. É muita coisa, são muitos temas, perdoe. Tem 2 coisas que a gente não falou. Perguntaram do exame. Não tem exame de imagem que ateste autismo, tá? Por quê? Porque eles têm alterações que não são específicas. Em outros transtornos, a gente encontra também as mesmas alterações. Então, não tem como definir por um exame, tá? O diagnóstico é clínico, ok? E com relação à alimentação. Gente, a alimentação, ela é uma boa alimentação, ela é primordial para todo mundo, certo? Só que não é todo autista, por exemplo, que tem alergia alimentar, que tem intolerâncias, certo? Não é todo autista. Mas uma coisa que vem sendo estudada é com relação ao açúcar. Mas açúcar refinado faz mal para todo mundo. Não é só para o autista. Então, melhora muito o quadro atencional, não só em autista, mas como em TDAH, em qualquer pessoa, a retirada do açúcar refinado, certo? E tem também a questão das funções metabólicas, né? Que também fazem parte do quadro do autismo. Exatamente. E também a questão das estereotipias, que é verificado na retirada do açúcar uma melhora muito grande no quadro de estereotipias.
Pela relação mesmo com a própria glicose. Gente, sigam os nossos canais, sigam o Instituto Cognitivo, a Daniele Galvão, sigam a Sônia Mendes Psi. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Com certeza iremos promover novas lives, né? Amanhã nós teremos lives importantíssimas. Amanhã a Aline Santos vai estar falando também sobre a questão do autismo. Eu quero ressaltar aqui com vocês. E muitas lives. Vamos compartilhar, porque essa é a nossa responsabilidade. Falar sobre esse tema, agir nesse tema, mas principalmente cuidar das pessoas, tratar as pessoas e valorizar as funcionalidades de cada pessoa, né? E aí a gente estava falando sobre as famílias de baixa renda, como elas precisam, né? E aí nessas cidades, né, onde que não são grandes capitais, quanto elas precisam de profissionais, né? Vamos avançando. Obrigada, Dani. Um beijo em todo Quem mundo, tiver beijo nos seus dúvida, pode me filhos. procurar no direct. Quem, né, alguma coisa que não foi respondida, pode me procurar lá no direct, que eu atendo com o maior carinho. Tá bom? Eu Um também, beijo, gente. obrigada. Um beijo, gente. Obrigada a todos. Boa noite para todo mundo. Beijão aqui. Olha, Mayra. Agora dá para olhar nos comentários aí. Michele, um É. beijo. Um beijo a todos. Olha, retirada do glúten é bom para todo mundo, principalmente para eles. Vamos lá. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.